Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal 4x4 e já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para mais uma notícia. Infelizmente, mais uma notícia sobre o atual governo. Duas informações, a Ana citou o Felipe Martins, uma prisão absolutamente ilegal e totalmente ilegal, e está rolando agora essa história dessas mensagens trocadas entre a Juliana Dalpiva, né, repórter do UOL, com um jornalista que a gente não sabia quem era, agora há uma pista de quem pode ser, e a agência Aos Fatos, eu detesto esse nome, checadora, né, verificadora de fatos, disse que não, que as mensagens são falsas, porque havia uma marca nos prints, mas que foi depois descoberto que essas marcas realmente aparecem em alguns tipos de celulares, e porque a Juliana Dalpiva disse que as mensagens não eram reais. Agora, quem leu a coluna do Fernando Schiller na revista Veja, na última, ficou entendendo que o jornalista que estava ali sendo recomendado pela Juliana Dalpiva a não falar, a não tratar do caso do Felipe Martins, seria o Fernando Schiller. Porque ela dizia, não fala disso não, porque isso vai enfraquecer a Polícia Federal, vai enfraquecer o Alexandre de Moraes. Então, essa história também está bem estranha. Então, uma agênciazinha do grupo ali que vive dizendo o que é verdade, o que é mentira, correu para dizer, não, nada disso é verdade, mas leiam, quem não leu, tiver oportunidade, procure aí a coluna do Fernando Schiller, porque ele dá a entender que era ele ali conversando com a Juliana Dalpiva. E ainda tem, deputado, o Supremo Tribunal Federal, que quer saber também o que os usuários das redes sociais publicam e de onde fazem as suas publicações, né? A Corte abriu uma licitação para contratar uma empresa que vai monitorar as plataformas digitais, e quem vencer essa licitação, que está ali em torno de R$345 mil, vai ficar de olho no Facebook, no Instagram, TikTok, YouTube, no X, LinkedIn. Então, deputado, tivemos aí o desabafo da Ana, e a gente precisa também de força de pessoas como o Nicolas Ferreira no Congresso Nacional, porque já passamos do ponto há muito tempo. A gente precisa ter uma reação realmente à altura. Lacombe, em primeiro lugar, eu quero dizer que todo o desabafo que a Ana fez aqui realmente é admirável. A análise cirúrgica aqui do Constantino, de fato, traduzem a seguinte frase, né, que justiça fora de tempo é injustiça. Por isso que há essa indignação. Porque quando, principalmente a classe jornalística, ela tem o dever, né, o papel de denunciar, ela tem o papel de dizer a verdade, e ela vê a tirania simplesmente se indo, né, pelas sombras, indo somente por um lado e tentando alertar os demais, e você vê uma classe privilegiada, protegida, enquanto a tirania não chega até eles, eles não abrem a boca. Isso é de uma covardia absurda. E agora, falando aqui, né, da minha classe, né, da classe política, ainda mais covardes, né? Quando nós vemos que, por exemplo, durante as eleições, a parcialidade da condução eleitoral foi pífia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não pôde fazer live em sua casa, que era o Palácio da Alvorada. Ele não pôde utilizar as imagens do 7 de setembro na sua propaganda eleitoral. Ele não poderia dizer que havia uma relação entre Lula e entre os ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro. Isso era considerado fake news, né? Eu fui condenado a R$40 mil porque eu disse que o Lula tinha sim, né, uma intenção de legalização de aborto, de legalização das drogas, e quando, né, isso acontecesse,
para poder fazer o L. Eu tomei R$ 40 mil de multa por conta desse vídeo, inclusive uma determinação para poder deletar esse vídeo de todas as minhas redes sociais. E o que os outros demais fizeram, comemoraram. E não somente comemoraram quando tomei multa, mas quando também meu perfil caiu. Eu lembro que pessoas, né, que são aí os defensores da democracia, que olha, eu sou amigo do Alexandre de Moraes, hein, como por exemplo, né, o réu confesso de Rachadinha Janones, comemorou a derrubada do meu perfil, ou seja, essa democracia existente hoje, ser bem sincero, não passa de, sabe, de uma tirania. Praticamente estamos em uma transdemocracia, né? É uma tirania que se sente democracia, mas não é. Não fala como tal, não tem uma defesa como tal, não tem instituições que se colocam como tal, ou seja, é meramente uma fantasia, né? É meramente um achismo. Então, isso nos indigna porque, de fato, até quando nós teremos um site, né, que coloca ali para poder ajudar a população a encontrar fake news e vai monitorar, né, todas as publicações nas eleições e não somente nas eleições, é, sobre o que é ou não a verdade, ou seja, basicamente é o Estado se colocando como um sinalizador de virtudes e praticamente como um Deus. Ou seja, tudo aquilo que está em mim é virtuoso e tudo que está fora de mim deve ser banido, deve ser perseguido, deve ser censurado. E olha, na minha classe política, né, vocês fizeram o desabafo da jornalística, deixa eu fazer aqui da minha classe política. Quantos deputados abriram a boca para poder falar do Clédson? No dia que foi o seu velório e eu fui lá, não como deputado, mas eu fui assim, praticamente como um ser humano, de que uma família está destruída hoje, e obviamente com a ajuda de pessoas, né, tentando se erguer, porque um parecer da PGR, de forma favorável, há 3 meses, estava lá parado, e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade para este homem, que tinha sérios problemas de saúde, e ele morreu dentro da cadeia. Quantas pessoas, e principalmente políticos, né, na verdade, foram ali na tribuna para poder denunciar a tirania do ministro Alexandre de Moraes? As pessoas estão com medo. E não estou falando pessoas, somente cidadãos comuns, não. Os representantes do povo estão com medo de falar ministro Alexandre de Moraes. Porque, caso contrário, você é censurado, caso contrário, você toma uma multa, caso contrário, eles jogam no bastidor uma pressão para poder, não sei, te caçar. Agora, vamos lá. Nós somos eleitos para quê, horas? Eu fui eleito para poder chegar lá, bater o meu dedo e ignorar o que está acontecendo? Horas, o Felipe Martins já está mais assim do que claro, cristalino, de que não há motivos para que ele permaneça preso, a não ser porque ele tem ligação com o Bolsonaro. Da mesma forma, Daniel Silveira está no Bangu 1, que quando você vê entrevistas de líderes, né, de facção criminosa, como o Marcinho da VP, ele disse não tem presídio pior do que o Bangu 1. Ou seja, essa pessoa, o Daniel Silveira, ele não está preso porque ele foi pego no mensalão, porque ele colocou dinheiro na cueca, porque ele tem cometido atrocidades, né, como, por exemplo, estupro, como pedofilia, nada. Foi porque ele falou, xingou o Alexandre de Moraes. Agora, quantas pessoas já nos xingaram? Porque se eles querem vigiar a internet, eu vou mandar vários posts para eles aí. Tem post de gente jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Tem gente pedindo a minha morte, como já aconteceu essa semana, né? Poxa, alguém poderia agilizar isso, porque eu dei uma entrevista dizendo que o meu foco, muitas pessoas dizem que, nossa, Nicolas, você vai ser presidente da República, etc. Eu falo, olha, o foco da minha vida é chegar aos céus. Esse é o meu objetivo. E aí a esquerda, né, falou, olha, vamos agilizar isso aí. É claro que para eles isso daí não passa de um post na internet. Agora, se é o contrário, tá cadeia. Não é à toa que agora, né, eu nem sei o nome dessa mulher influenciadora aí que foi pega, né, no Space, dizendo que com a ajuda do deputado Janones, através de mentiras, eles ajudaram, né, o PT a criar narrativas falsas contra o Bolsonaro, e eu abri uma investigação pela PGR contra ela e contra o Janones, e aí as pessoas falam, mas Nicolas, o sistema, né, a justiça já está toda
esquematizada, está toda controlada por eles, porque ainda ia na justiça, porque ainda denunciar, porque é o certo a se fazer. Quando a Ana falou aqui, né, sobre ter mais testosterona, e eu disse isso na manifestação do Rio de Janeiro, claro que é uma figura de linguagem para dizer sobre coragem, sobre determinação, como perseverança, para termos, né, virilidade de lutar contra a tirania, é porque eu estou vendo, pessoal, diariamente, a consequência de ter homens fracos em posições fortes. Poxa, essa tirania toda está acontecendo principalmente por culpa, né, de uma pessoa que é ausente, do que eu disse aqui agora, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Caso contrário, porque o peso e contrapeso da Constituição, o Senado é o contrapeso do STF e o STF é o contrapeso do Senado agora. Me diga, qual foi a última vez que, no dia, né, por exemplo, que o Cleiton morreu, se não fossem os deputados de direita para pedir um minuto de silêncio, não haveria nada, nenhum discurso parlamentar sobre isso. Pelo contrário, caso contrário, eles teriam que falar do Alexandre de Moraes, que no dia que o Clériston morreu, ele estava sendo condecorado, estava recebendo uma medalha. Não há nada mais, sendo bem sincero aqui, em âmbito espiritual, demoníaco que isso. Como que uma pessoa está morta e a outra está sendo condecorada e há um nexo causal entre as duas? Ou seja, a nossa classe política, sendo bem sincero, para aqueles que muitas das vezes querem ver o nosso Brasil com rodovias e preocupados somente, sabe, com emenda, sabe, essas coisas assim, muitas das vezes que são pífias. É lógico que eu não demonizo a emenda, eu mando emenda para os meus municípios e para as pessoas, né, que é o dinheiro deles, olha, eu só estou fazendo um bom direcionamento. Agora, o que geralmente gera impacto numa sociedade? O que de fato gera impacto nas pessoas? O que adianta ter um país todo cheio de rodovias, quatro vias e não sei o quê, sendo que o nosso país está sob uma tirania? Porque se fosse gabar somente por obras, Hitler e Stalin foram os melhores nesse sentido. Ou seja, o que diz respeito à nossa liberdade é um bem muito maior do que qualquer outra coisa. E as pessoas cada dia mais estão entendendo isso. Quando eu entro no Uber, eu entro no avião, eu converso com alguém, sabe, na igreja, uma pessoa me para na rua, as pessoas estão atentas de que a nossa liberdade, de fato, ela é um bem que não deve ser concedido, mas é um bem que deve ser conquistado. Portanto, eu finalizo aqui com uma frase de Barão de Montesquieu que fala, olha, não há tirania mais cruel que aquela que exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. E rapidamente, antes de passar para o assunto do Chris Smith, lá do congressista americano, deputado republicano, que mandou lá uma interpelação para o Alexandre de Moraes, Constantino disse que ouviu do Fernando Schiller que não foi ele quem estava ali quem trocou mensagens com a Juliana Dalpiva. Então, a questão é, o Fernando Schiller, na coluna dele na Veja, diz que ouviu a mesma recomendação que a Juliana Dalpiva, que se não for verdadeira a mensagem, ele ouviu a mesma recomendação para evitar o assunto Felipe Martins, o que é muito estranho. Aliás, o Fernando Schiller, voltando ao desabafo da Ana, tem feito discursos muito bonitos, mas infelizmente tardios. Então, vamos lá, 8h42, horário de Brasília. É isso aí, pessoal. O grande problema disso tudo foi o Elon Musk, né, cara, ter se calado. Ficou quieto, chegou, falou tanta coisa, debateu muito com o ministro lá no X, né, fazendo publicações. Só que no final ele acabou ficando quieto, né, não falou mais nada, sumiu. É um cara muito ocupado também, né, só que ele realmente colocou muita esperança aqui no Brasil de que isso poderia mudar. Só que agora o mundo já viu, né? Os outros países já sabem como está a situação aqui no país. Essa censura, essa perseguição a opositores, né, de direita. Parou um pouco, né? Aquela busca e apreensão estava toda semana. Bolsonaro era culpado por alguma coisa. Toda semana era busca e apreensão na casa de deputado, senador de direita. E deu uma paradinha, né? Isso deu uma pouca melhorada, mas agora
os deputados, é o jornalista tentando, né, jornalistas de direita tentando levar esta denúncia lá para a corte americana. Juíza que se declarou exilada reaparece ao lado de Chris Smith, aliado contra a ditadura de Moraes. Juíza que se declarou Ludmila Lins Grilo classificou a mais nova ação americana como um processo de exposição da ditadura no Brasil. A juíza Ludmila Lins Grilo, que se declarou exilada nos Estados Unidos em janeiro deste ano, reapareceu nesta quinta-feira. Com a crescente polarização política no Brasil, Ludmila foi alvo de ataques e ameaças por parte da extrema-esquerda, além de ter sido banida nas redes sociais por ordem do STF, dificultando sua comunicação pública. Em janeiro, a magistrada divulgou que havia mantido sua residência nos Estados Unidos em segredo por mais de um ano para organizar documentos, revelando ser oficialmente uma juíza brasileira em asilo político. Durante o período em que se instalou nos Estados Unidos, Ludmila continuou suas atividades judiciais remotamente. Sofri calada a todo tipo de difamação quanto à minha conduta profissional, desabafou. Em 2022, ela passou a ser investigada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF por suas declarações políticas e críticas ao inquérito das chamadas fake news. Grilo afirmou que levaria todas as ações envolvendo atos persecutórios praticados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por Moraes, além da CNJ e TJMG, as autoridades americanas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.